Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda piano. Vem cá, falas-me do Brasil? Este foi o pedido que fiz a várias pessoas que vieram do Brasil para cá e que me ajudaram a preparar a viagem que eu, afinal, não fiz. Eu sou a Feijão, fotografo, escrevo e ouço muitos podcasts. Vem cá é um podcast onde eu pego nas dicas de viagem que recebi e as transformo na própria viagem. Já que eu não posso apanhar o avião por agora, vou viajando através das memórias generosas de pessoas que, vivendo cá, me trouxeram as suas histórias cruzadas com as de São Paulo e do Rio de Janeiro. Este é o 6º e último episódio desta temporada, onde demos longos passeios por vários temas e várias partes das cidades. Hoje voltamos ao centro de São Paulo, para um dia mais tranquilo, mas com boas caminhadas. E vamos falar sobre dança, sobre parangolés e de como foi mudando a cidade na segunda metade do século XX. Queres passear connosco? Pega uma gelada e vem cá. Um samba, uma gelada e o suor da nossa testa ainda são as armas que nos restam. Ele é coreógrafo e bailarino, e artista, e produtor, e professor, apesar de ter estudado inglês e música e teatro. Ele já viveu em vários continentes, mas foi preciso chegar aos Himalaias para perceber que tinha de voltar para casa. Ele tem casa cá e casa lá, e casa no meu coração, ainda mais depois de eu ter feito a investigação para a nossa conversa. Estou apaixonada por ele, e ele é o Marcos Moraes, que hoje me vai levar a passear pelo bairro da Liberdade Possível e me vai cozinhar nas ideias mais saborosas, generosas e outras osas que eu estou desejosa de conhecer. Hoje seria um domingo imaginário, porque faremos coisas que acontecem aos domingos. Como a nossa viagem imaginária está a chegar ao fim, vamos ter um dia sem pressa e vamos aproveitar o sol, que nem sempre é uma garantia em São Paulo. Marcamos encontro numa igreja que fica bem perto do sítio onde andámos com a Isabela, ali entre a Praça da República e o Vale do Anhangabaú. Chego cedo. O Largo do Paissandu é grande, com muitas sombras e alguns bancos. À volta da praça, quase todos os prédios são altos. Numa das clareiras do largo está uma estátua de 1955, de uma mulher a amamentar uma criança. É a estátua da Mãe Preta, a representar as amas de leite, e até há bem poucos anos era a única representação de uma mulher negra em toda a cidade. E, bem no centro do largo, indiscretamente amarela e a tocar o céu, está a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Esta igreja foi construída aqui no início do século XX por trabalhadores negros para servir uma comunidade que cruzou as práticas católicas com práticas das crenças afro-brasileiras. Era uma forma de trazer alguma alegria à resistência contra a violência que foram sujeitas durante séculos as comunidades escravizadas. O Marcos chega e entramos para ver a simplicidade no interior da igreja, que contrasta bem com a presença vibrante no centro do largo. É bonito isso que você falou, dessa dualidade entre a alegria e algo grave, porque eu acho que isso é uma marca da cultura do Brasil, né? E do samba. A gente sempre diz que o samba é uma coisa triste, né? Há um samba até que fala sobre isso. A tristeza é a senhora, e a gente traz a festa para as coisas tristes. Traz alegria. Acho que é algo aprendido muito com os povos originários e com os povos que foram escravizados e levados ao Brasil. É uma coisa na nossa cultura que tem a ver com talvez essa condição de tristeza máxima e de reinvenção da vida e da alegria. Então, que bom que é a roda viva que a gente vai rodar. Decidimos, já que é domingo, dar um passeio no Minhocão. Vamos entrar pelo Largo do Aroche, por isso começamos a subir a Avenida São João. Logo ali está o Centro de Memória do Circo, criado em 2009, e um quarteirão adiante cruzamos-nos com a Avenida Ipiranga, com vista para as árvores da Praça da República, onde estivemos com a Isabel. E só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. Caminhamos mais uns 15 minutos. E esta caminhada leva-nos a falar sobre um projeto que o Marcos pensou com o seu companheiro Nicolau há poucos anos atrás. Pensamos esse projeto e propusemos um projeto que tinha uma primeira parte chamada A Descrição do Mundo. Aliás, o projeto todo chamava A Descrição do Mundo. A gente fez um chamado aberto para pessoas de vários trabalhos, de várias referências artísticas e sensibilidades artísticas diferentes, para uma convivência de 3 meses, investigando caminhadas no centro de São Paulo,
Caminhada como um exercício de experiência, de observação, de escrita, de composição, enfim, tinha 1000 variações. E, ao mesmo tempo, a ideia de como é que a gente traduz a experiência em partilha. Como é que eu faço a narrativa disso, ou a foto disso, ou a dança disso, ou isso que for. E, então a investigação era a partir de proposições. Nós tínhamos um roteiro de caminhadas que nós propunhamos, mas já quando o grupo foi se juntando, as pessoas foram se conhecendo, algumas dessas coisas a gente começava a trazer então para o grupo decidir e apontar. Alguém sugeriu que a ação era, no dia que a gente ia lá caminhar para o bairro da Liberdade, nós todos nos deitarmos no chão. E tinha muitas camadas. As propostas eram desse tipo. Vamos fazer, neste caso, por exemplo... Variavam muito. Tinha uma proposta que era simplesmente, por exemplo, tinha uma proposta que era caminhar no Minhocão, que é um grande viaduto de São Paulo, que é um lugar surreal, e que fica fechado ao trânsito nos fins de semana e nas noites, e que você anda que parece, sei lá, é uma coisa futurista, decadente, que é um grande viaduto no meio dos prédios. Mas em túnel. Ele é suspenso e está para ser demolido ou não, e ele funciona como uma via expressa de automóveis que fica lotada de carros, mas ele fecha nesses horários da noite e dos fins de semana. Então uma das caminhadas, por exemplo, foi caminhar, uma escrita em caminhada. O Minhocão foi construído no final da década de 60. O Marcos era um bebé em São Paulo. Ao mesmo tempo, foi construída também a Avenida Faria Lima, depois de obrigar à demolição de mais de 100 prédios. A Avenida Faria Lima é hoje o centro financeiro de São Paulo, cheio de Faria Limers e gente engravatada e muito yuppie. Havia menos carros, muito mais verde, enfim, era uma cidade muito mais possível, embora já fosse uma mega cidade. E como eu digo, são minhas memórias porque eu venho de um lugar de fala de uma pessoa branca, classe média, né, que morava em bairros... Morava na época no Itaim Bibi, um bairro que depois abriu-se uma avenida, a Avenida Faria Lima, abriu-se a continuação, mas na época que eu morava lá tinha terrenos baldios, a gente brincava na rua, as crianças. Né? Ainda era possível brincar na rua, pegar a bicicleta e sair, né? Só miúdos, né? Sem nenhum adulto. Tinha uma possibilidade que hoje em dia há muita insegurança, muito medo, isso não costuma acontecer. Que é a maior obra em concreto armado de toda a América Latina. É uma via elevada. E o Minhocão, que se chama, na verdade, Elevado Presidente João Goulart, é um viaduto que devia parecer muito futurista na altura. O objetivo era facilitar a circulação numa cidade cuja população tinha quase triplicado em 20 anos, com muita imigração de outros estados do Brasil e de outros continentes do mundo, e numa cidade que se industrializou muito rapidamente. Ironicamente, este viaduto, que foi feito para diminuir o engarrafamento da cidade, ficou paralisado logo no primeiro dia, depois de uma avaria que bloqueou totalmente esta estrada que não tinha alternativas de fuga. Outra coisa que o Minhocão não previu foi o descontentamento das pessoas que viviam nos prédios em redor e que passaram a sofrer as consequências do ruído e da poluição atmosférica causada pelo tráfego automóvel. E a contestação tem sido tão intensa que este viaduto fecha o trânsito durante a noite e fins de semana. E há um forte debate municipal sobre transformá-lo em parque urbano ou demoli-lo. Eu sempre morei na beira do Minhocão. Sou minhoqueira. Eu gosto do Minhocão, né? Eu acho bonito o Minhocão. À noite, então, quando fecha, né? Fica lindo à noite. Fica todo mundo passeando, é cachorro, é gato, todo mundo correndo. Faz festas, fim de semana, junta bastante pessoas aí, né? Fica alegre. Estas falas que ouvimos são de um pequeno documentário chamado Arquiteturas Minhocão, que encontras no YouTube do Sesc TV. E a música de fundo é a Roda Viva, lançada na mesma altura desta revolução urbana, em plena ditadura. Foi escrita pelo Chico Buarque. Tem um verso que diz: a gente vai contra a corrente até não poder resistir. E parece uma fala derrotada, mas acho que podemos escutá-la como uma proposta de encontrar outros caminhos que ainda não estavam pensados. Paramos a meio do Minhocão e sentamos aqui, no meio de outras pessoas que vieram apanhar sol. A nossa conversa leva-nos até ao Hélio Oiticica e os seus parangolés.
eu fui ver a Adriana Calcanhoto, que estava nessa época fazendo umas aulas abertas em Coimbra. E eu fui ver uma aula que ela falou sobre o parangolé. E ela sempre fazia uma aula sobre alguma das músicas dela, ela falava sobre o tema que inspirou, e no final ela tocava a música. E quando... Parangolé Pamplona, né? Que é essa música dela. E quando eu ouvi essa música e eu liguei com o que estava acontecendo no 100, eu falei, nossa, eu tenho que tratar disso, porque apesar de, para nós brasileiros, né, artistas brasileiros, todo mundo já falou de parangolé, todo mundo já fez uma homenagem ao Oiticica, todo mundo já trouxe essa referência, porque ela é muito fundamental. Né? Tem um grupo de artistas nos anos 60, 70 que tem uma marca profunda e tem uma visão crítica profunda. Quer dizer, o Brasil estava também num processo dúbio de um enorme avanço nas discussões de linguagem e de criação e questões sociais. Também, não é? E arquitetura. Foi criado brasileiro. Pois é. E ao mesmo tempo vem esse movimento de corte disso, né, com a violência militar, que é um movimento que sempre acontece no Brasil, a gente vai viver de novo depois, que é essa frustração desse potencial do Brasil de liberdade e de transformação. Né? Uma promessa que o Brasil enseja e que sempre essas forças retrógradas, que são muito fortes e muito dominantes, trazem de volta para um lugar muito retrógrado. E pois, então, o Oiticica é uma pessoa que tem a ver, que simboliza isso, né? Que vai falar sobre o morro, que vai falar sobre o samba, que vai trazer esse lugar de que você coloca o pano e pronto, o resto acontece. Você bota uns trapos e sai se movendo. Né? Esta inspiração levou o Marcos a fazer uma performance em Lisboa, chamada Cozinha Parangolé Lisboa. Uma descida entre a Graça e a Baixa, com música, trapos coloridos, legumes e no final um jantar com os legumes que ali estivessem. E essa era uma arte de Oiticica, fazer acontecer com o que está presente. Meu sonho, desde que eu voltei do exílio, era ter o Hélio trabalhando comigo na direção de arte, porque realmente ele e a Lina, eles são os mais próximos da... Esta voz que ouvimos agora é do Zé Celso, o criador do Teatro Oficina, de quem falámos no passeio com o Heráclito. E o Zé Celso também fala da arquiteta mais referida dos nossos passeios, a Lina Bobardi. E quando o sol começa a ser insuficiente para alimentar os nossos corpos, vamos fazer o resto do caminho do Minhocão e saímos na Praça Roosevelt para almoçarmos ali perto, na Ocupação 9 de Julho. Pelo caminho, o Marcos conta-me histórias de outros tempos. Eu acho que uma das memórias que eu tenho mais forte, São Paulo, é o período quando eu chego na adolescência, porque aí eu já tinha uma certa consciência e a gente estava vivendo a saída da ditadura. Quando é final dos anos 70 e começo dos anos 80, né, que eu vou estar aí com 13, 14, 15, 16, esse momento é um momento para mim que São Paulo ganhou, é onde talvez começou o que depois aconteceu fora de São Paulo, porque eu fui-me embora, né? Mas, assim, tinha uma coisa de explorar o centro da cidade, que era um lugar para as pessoas com quem eu convivia, não era um lugar que se convivia muito, que se ia muito. Né? Então eu tinha... Mas porquê? Porque não vivia gente lá? Não, porque justamente era uma questão de classe social, uma questão de segurança. O centro era mais já decadente, sim, mais pobre, né? Tinha um lugar de muita alta prostituição. E todos esses lugares, a minha geração vai descobrir isso como um charme, como um lugar, né, de frequentar, de ver onde é que estão acontecendo as festas, de onde é que estão acontecendo... Quer dizer, de se jogar no mundo fora dos ambientes de família, vamos dizer assim. Embora lá também tivesse um monte de famílias no centro. São Paulo antigo, era bonito, era tão lindo. Nessa época, eu até lembrei muito, quando o Lula foi eleito a primeira vez, em 2002, eu conversei com uma amiga minha que é diretora de teatro, a Cibele Forjas, que nós, pequenos, com 15 anos, a gente fazia propaganda política na saída do metrô, lá do metro do centro de São Paulo, que saía toda a população, para votarem no Lula, ainda na época de governador, que era a primeira eleição, em 82, eu acho. E as pessoas tinham medo de se aproximar para pegar os papéis, porque era a saída da ditadura. Né? A gente cresceu nesse lugar, que a população tinha medo, e nós todos tínhamos medo. Né? E nós, mais molecada, que tinha cabelo maior e usava brinco, coisa assim, éramos parados na rua, jogados na parede para ser revistados.
Coisas que isso já na democracia oficialmente. Os novos viadutos estão aí. Sempre fui uma pessoa política, de pensar politicamente, mas quando eu volto do Uruguai, que vou encontrar meus parceiros artistas, e eu já estava fazendo isso no Uruguai, articulando lutas para construir políticas públicas. E é aí que surge o movimento, a mobilização dança. Isso. Todas as vezes que os artistas se organizavam e iam reivindicar por alguma política pública, sempre foi com o poder executivo. Ou seja, provavelmente o secretário de cultura ou algum assessor de cultura da cidade ou do estado, né? E, em geral, no começo de uma gestão, sempre era dito, a gente está começando, estamos entendendo, o segundo ano era uma negociação, o terceiro ano acontecia alguma coisa, o quarto ano já era ano de eleição. Quer dizer, nunca se saía dessa eterna roda e de desculpas e coisas. E criamos lá no Uruguai não me lembro como é que se chama, uma espécie de associação de dança uruguai, isso, ADO. E que era uma tentativa de fazer aquelas pessoas que eram de espaços diferentes, que se olhavam todos com desconfiança, tentarem estar juntos para reivindicar algum tipo de apoio, né? E aí, quando chego então em São Paulo, está esse movimento, está acontecendo isso. O povo do Teatro de São Paulo tinha se articulado, tinha conseguido aprovar a lei de fomento ao teatro. E uma bailarina vai, nesse momento, para um dos vereadores, né? Os vereadores, quando a gente fala vereador no Brasil, o vereador ele é municipal, ele é da municipalidade, né? A gente chama de deputados aqueles que são dos governos estaduais ou do Congresso Nacional, deputados nacionais. Então, vai falar com o vereador e fala, nós queremos uma lei de fomento para a dança. E ele fala, isso dá trabalho, isso demora muito tempo, mas vamos tentar... Ainda só havia para o teatro? Só havia para o teatro e era recente, acabado de aprovar. Mas qual que era a ideia? Precisamos inscrever isso numa lei. Não adianta a gente ficar negociando com o executivo, a gente tem que conseguir botar isso numa lei. Então, por isso que era um trabalho tão grande, porque era um trabalho de convencimento para os vereadores da cidade que estão olhando para tudo menos para a cultura, né? E nós começamos, então, um processo de luta e nós escolhemos, já por aprendizado de pessoas que foram nos falando, escolhemos fazer na Câmara Municipal, que era possível requisitar espaços. Nós fazíamos nossas assembleias mensais na Câmara Municipal e começamos a conviver com os vereadores e a fazer todo um aprendizado sobre como funciona essa questão dos representantes do povo, vamos dizer, municipais. Porque ninguém tem muita fé nos políticos e na via política, principalmente no Brasil, sim, que a gente fala é o niilismo à brasileira. Mas nós começamos, era um período também, que antecedeu a eleição do Lula, de apostar numa institucionalidade, de apostar num caminho de acreditar que a gente poderia fazer uma democracia que funcionasse, né? Já era a luta de muitos anos de muita gente, mas naquele momento ganha essas cores. E nós da cultura, e no caso nós da dança, começamos a nos juntar e tem uma primeira aprovação, primeiro de uma emenda parlamentar. Então não é ainda lei, mas tem uma emenda parlamentar, pela primeira vez aparece a rubrica dança. É uma lei só do Estado de São Paulo? É da cidade de São Paulo, okay. A lei de fomento à dança. Ela é uma lei municipal. Mas nesse momento a gente, no primeiro momento, consegue aprovar pela primeira vez, acho que era 1,5 milhão, se não me engano, de reais, para... No Brasil não deve ser nada. Não era muito, mas era a primeira vez que tinha alguma coisa dedicada para a dança. Porque a dança sempre entrava nas migalhas das artes cênicas, entendeu? Onde sobrava alguma coisa, ia 2 grupinhos de dança fazer alguma coisa. E imagina que São Paulo é uma cidade, né, com 11 milhões de habitantes só no perímetro urbano, 11, 12 milhões, e 20 milhões na Grande São Paulo, né? São 2 Portugais só na Grande São Paulo. Então, é muita gente fazendo arte, né? E é um orçamento imenso. Quer dizer, que corresponderia a de alguns países. Chegamos à ocupação 9 de julho. O nome desta ocupação é o nome da rua e a data 9 de julho marca a Revolução Constitucionalista de 1932. Mas nós estamos na rua de trás, na rua Álvaro de Carvalho, 427, de frente para o portão que rasga um muro colorido com mensagens políticas e flores. Atravessado o portão, entramos noutro ambiente. Árvores, hortas, espaço de convívio e cheio de vida. Aos domingos há almoços bons, baratos e que ajudam a sustentar o projeto. Agora também há uma loja onde dá vontade de nos perdermos. A Ocupação 9 de Julho é um espaço, é um edifício ocupado, né, de pessoas que moram, do movimento social de moradia. A líder de lá, Carmen,
é uma mulher incrível, mas assim, todo mundo lá é incrível. Eles são super organizados e eles perceberam que uma estratégia para defendê-los do poder público que tentasse tirá-los de lá era realmente se ligar com a comunidade artística cultural. Então eles começaram a ter diálogos, começou a se transformar numa coisa e virou um ponto, hoje em dia é um ponto assim, incrível, em que há, alguns dias há comida, então essa comida é um lugar para comer, por exemplo, no domingo, né? Porque não é todo dia, não é um tipo um restaurante. Tem dias que você vai lá e que você come e que tem um monte de atrações culturais acontecendo. Bandas, ensaios do Iluobá. O Iluobá é um bloco, se você for na época do carnaval, é imperdível. O Iluobá é a coisa mais maravilhosa, é um bloco afro de mulheres, que é um acontecimento. Como é que se diz? Iluobá. A rainha da bateria, a chefa da bateria é a Beth Belli, que é uma artista maravilhosa, militante incrível, entendeu? Na luta contra o racismo e na luta cultural. Todas as pessoas do Iluobá são, apesar de ser um bloco de carnaval, é um lugar de profunda consciência. Porque muitos blocos são festa, vai, aquela loucura, e é ótimo também. Mas assim, o Iluobá é um acontecimento místico, praticamente. Como não estamos com pressa, a conversa divaga. E acabamos novamente a falar do passado militante do Marcos. Agora, ele conta como foi o período em que coordenou a área de dança da FUNARTE, a Fundação Nacional das Artes, que está sob a alçada do Ministério da Cultura. Eu era da Coordenação Nacional de Dança, que eu trabalhava junto com a Cristina Pereira, que era coordenadora de teatro, com o coordenador de circo e sob, digamos assim, o departamento de artes cênicas, e fazer políticas nacionais para a dança. Então, nós fizemos um projeto de circulação, que chamava Caravana Funarte, de todas essas linguagens, e o Prêmio Clausiana, que existiu por vários anos. Oficialmente ele ainda existe, mas ele não existe. Mas ele vai voltar a existir, está voltando a existir agora. Não existe porque não há dinheiro nisso. Ele ficou sem dinheiro, No último governo não existia nem Ministério da Cultura, né? Mas uma das coisas que eu fiz, que teve uma importância na minha vida e também, eu acredito, para a mobilização da dança no Brasil, nós tivemos uma tarefa de organizar o que chamavam as câmaras setoriais na época, que depois vão virar conselhos setoriais, muda o nome. Mas as câmaras setoriais eram uma tentativa de importar um pouco essa ideia das câmaras de comércio para a área cultural. Então a gente começa a viajar o Brasil em lugares que tem coletivos organizados. Não dá conta de tudo, né? Aquele país imenso. Mas a gente foi para, 18 ou 20 capitais e se reuniu com artistas aí desses lugares e falou, olha, façam um processo de indicação de um delegado que a gente vai criar uma câmara. E essa câmara teve um trabalho importantíssimo, histórico. Já nesse processo era para ser uma câmara de artes cênicas, as pessoas se mobilizaram para fazer separadamente uma câmara de dança, já tem uma pressão política aí. E essa câmara, então, ela vem no sentido de subsidiar as políticas públicas, né, de discutir, de avaliar, e se cria uma tensão, governo, sociedade civil, mas a da dança é uma das mais efetivas na ideia de conseguir criar uma unidade para fazer pressão por certas questões. Então a gente tem vários avanços aí nessa época, e outra coisa que acontece é que essa legitimidade do reconhecimento a partir do governo federal para os estados fortalece os movimentos locais para os seus discursos de brigas. Então eu conheci muita gente nessa época, que depois passou a ser gente que eu convivo e conheço até hoje, né? E que muitos temos amizade, com outros temos um respeito de trabalho por termos trabalhado juntos, e que mudou muito a minha forma de pensar como artista também, né? Por ver realidades que aconteciam no Brasil todo, situações que eram diferentes, situações que eram iguais em todos os lados, né? Eu ouvia de todo mundo que todo mundo sentia que, por ser fora do eixo Rio-São Paulo, né, eram discriminados ou esquecidos pelas políticas públicas, né? É uma concentração muito grande. Então, sempre as pessoas diziam, nós aqui do Sul, ninguém olha para nós. E as pessoas do Nordeste diziam, nós aqui do Nordeste, ninguém olha para nós. As pessoas do Norte falavam, nós aqui do Norte, ninguém olha para nós. Então, tinha um ineditismo também de, pela primeira vez, ter um representante federal indo para os lugares, indo conversar e indo abrir canais, né? Foi uma experiência muito rica, muito intensa, e também na qual eu também senti bastante os limites do caminho institucional, político,
A tarde já vai a meio e a nossa falta de pressa nos apressa. Ainda queremos ir ao sítio da fotografia que o Marcos nos mostrou. É uma imagem dividida em duas partes não iguais. Mais de metade de baixo da fotografia é chão. Num largo passeio, pavimentado com ladrilhos a fingir que são calçada, ora cinza sujo, ora rosa tijolo, estão deitadas 4 pessoas. Uma mulher, do lado esquerdo, com roupa colorida, está deitada de barriga para baixo, com os pés cortados pelo limite da imagem. Um pouco depois dela, está um homem deitado de barriga para cima, cabeça apoiada numa almofada e mãos pousadas sobre a barriga. Do lado direito estão outros 2 homens, também deitados de barriga para cima. O mais próximo tem o seu braço direito atrás da cabeça, como se estivesse deitado na praia, a contemplar o mar. O outro, um pouco mais lá para trás, tem a sua cabeça deitada diretamente na falsa calçada e usa roupa vermelha para atrair o olhar de quem vê esta fotografia. Depois destes 2, uma outra pessoa está sentada de costas, de pernas cruzadas, de chapéu de palha na cabeça, tudo parado, como se tudo tivesse já congelado antes de ser congelado pela câmara fotográfica. Mas, no terço superior da imagem, outra vida acontece, como se estes corpos parados não estivessem aqui. Um grande portão encerrado, um grande portão aberto de uma garagem no número 123, onde se pode estacionar 24 horas por dia, no edifício que está mais perto. No edifício seguinte, uma entrada com um frontão triangular oriental, branco, vermelho e dourado. E, tirando o homem que está debaixo do frontão e encostado a uma coluna, e o homem que está de costas para nós, encostado a um carro preto que está para venda, parado no meio do passeio de janelas abertas, tudo segue o seu movimento normal. É o bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é um bairro que foi principalmente japonês. Hoje em dia ele é uma mistura. Ele tem várias pessoas orientais diferentes, coreanos, japoneses, chineses e nordestinos do Brasil e gente de todas as partes. Mas ele tem essa característica e, portanto, ele é conhecido como bairro japonês. E isso era importante para mim por várias questões. Porque é um bairro que tem, hoje em dia, um turismo forte, mas na minha adolescência não era tão forte. Era uma coisa que se ia, que algumas pessoas iam, e ele era mais japonês nessa época. A gente entrava em alguns lugares onde só se falava japonês e te olhava um pouco feio, porque você era um pouco o forasteiro. E isso tinha um charme, né? A gente ia num bar que chamava no Tandy, que o próprio Tandy fazia sushi, e ele era uma pessoa muito divertida. Tandy era o nome da pessoa? E o bairro, a gente chamava que lá era o Tandy, eu acho que o nome era o Tandy, do lugar também. Se não fosse, era assim que era conhecido. E você estava parado e de repente ele gritava, ah! Te assustava, com a faca para cortar peixe. E depois, quando você tomava um susto, ele morria de rir. Então a Liberdade foi um lugar que me formou, e a cultura japonesa é uma cultura que faz parte da minha cultura. E eu só depois, quando fui morar em outros lugares, é que percebi que não era assim para todo mundo, que isso era uma característica de São Paulo. Eu tinha colegas japoneses, eu me interessava pela cultura japonesa, e o bairro da Liberdade naquele momento ainda tinha esse charme de ser um lugar ainda muito autêntico, vamos dizer assim, com essa ideia com 1000 aspas. E hoje em dia ele é menos, porque ele é mais turístico, mas ele continua sendo interessantíssimo. E essa foto... Ele é bem no centro também. Ele é bem no centro, ele é perto da Praça da Sé, ele está numa fronteira entre um lugar mais marginal e um lugar mais central. E essa foto, esse ato de se deitar ali na Praça da Liberdade, que é um lugar de muito movimento, que tem uma tensão social entre pessoas de rua, moradores de rua, pessoas mais velhas, muitos japoneses ou descendentes, que ficam ali a passar o tempo, misturado com comércio, com pessoas que estão vendendo coisas, com uma agência bancária que tem ali do lado, vários restaurantes, trânsito, saída do metrô. Quer dizer, é um lugar de bastante confluência, bastante choque e bastante intensidade. E essa deitada causou uma suspensão no espaço que permitiu que se abrisse um espaço de olhar, tanto para nós, que estávamos vivendo aquilo como performance, quanto para as pessoas que estavam na praça. Quer dizer, é uma coisa tão simples que tanta gente já fez, deitar no espaço público, e ao mesmo tempo teve um efeito muito forte. Então a foto, para mim, ela é uma confluência entre essas questões todas. A cozinha performática,
a cidade, o bairro da Liberdade, a loucura de São Paulo. Pelas ruas deste bairro há lojas de kimonos, iluminação com lanternas redondas brancas e vermelhas e muito sushi. Mas e antes de haver japoneses? Mas esse bairro, antes de ser o bairro japonês, ele foi um bairro com muita importância para os povos escravizados. Primeiro porque ali se faziam execuções. Algures por aqui existia até ao século XIX o Largo da Forca. Conta-se que foi este largo que passou a chamar-se Liberdade e deu nome ao bairro, por causa de um episódio inesperado e previsivelmente trágico. Conta-se que um dos condenados ao enforcamento, um soldado que havia pedido aumento de salário à coroa portuguesa, escapou ao enforcamento porque a corda, por 2 vezes, se quebrou. A plateia, perante o alegado milagre, pediu liberdade para o condenado, mas, naturalmente, as ordens devem cumprir-se, e arranjou-se outra forma violenta de matar o condenado em praça pública. Quando eu vi que o Lago dos Aflitos não era bastante largo pra caber minha afeição. O dia está a chegar ao fim. Vamos jantar aqui pelo bairro. Olha, eu acho que eu tenho que ser fiel ao que eu te sugeri e eu diria para você ir no Tako, que é um restaurante japonês na Liberdade. Eu sou vegetariana. Mas não tem problema. Será que miso? Não, miso tem coisa de peixe também, tem pó de peixe. Mas há seguramente alguma coisa. Certamente há. Fui confirmar o menu e já assegurei que terei muitas coisas boas para comer. E a conversa abre-nos o apetite para falar da cozinha performática, um outro projeto do Marcos. O Gordon Matta Clark, esse artista norte-americano, que nos anos 70, eles vão para o Soho, em Nova York, que era um lugar que estava em decadência. Alguns artistas começam a ir lá, Trisha Brown, Laurie Anderson e o Gordon Matta Clark. E eles abrem um restaurante que se chama Food. E ele diz que fazer comida é um ato performativo. Então é aí que, quando eu vou fazer a cozinha performática, um amigo meu de Fortaleza, o Henrico, fala: você já viu isso aqui do Gordon Matta Clark? Eu vou olhar e digo: nossa, tem tudo a ver. Eu começo a trabalhar com a ideia do desejo no projeto anterior que chama Dating Soccer Food. Só que ali eu ainda fazia encontros de colaboração e a partir do que acontecia naquele encontro eu ia criar um trabalho, voltava para mim. E depois eu falei: isso tem que ser radicalizado, não tem que ser eu que faça um trabalho. Tem que ser uma coisa que seja um nós desde o começo. Então, as pessoas que são convidadas, elas entram e já estamos criando o trabalho. Esses jantares, onde se discute processo criativo, as pessoas que são convidadas têm uma performer, um coreógrafo, uma pessoa de vídeo, 2 de fotografia, uma filósofa, uma pessoa que é, além de coreógrafa, historiadora da dança, uma cantora, enfim. Esse grupo todo se encontra, janta, convive e vamos vendo o que vai saindo do caldo, vamos dizer. Isto não é só num jantar, em 5 jantares. É ao longo de um ano. E esse processo, o que vai levar? Ele vai levar a uma série de pratos, né? Uma das pessoas que está lá, a Sheila, leu isso e falou assim: já entendi, nós somos os ingredientes. E eu nem tinha visto isso naquele momento, mas isso foi incorporado. Então as coisas que as pessoas trazem são incorporadas. A criação está acontecendo o tempo todo e ela é fertilizada pelos encontros. Né? E nós nos damos coisas o tempo inteiro. E quando eu sou capaz de ver, trocar, receber, aquilo já é a minha criação, o que eu estou fazendo, já tem aquilo, não dá mais para separar. Né? O nosso encontro hoje, eu não vou sair mais sem esse encontro na minha vida. Acabamos o jantar a tempo de ir logo para a última roda de samba da viagem. Já começa a bater aquela tristeza de fim de viagem, não é? Por isso, preciso de uma coisa bem alto astral. A Vai Vai é uma escola de samba. A Vai Vai ela é ligada à torcida do Corinthians. Só que o lugar que era a sede da Vai Vai, eu não sei em que estado está, porque estava sendo transformado para a construção de uma estação de metro. Então eu não sei se a Vai Vai está funcionando em outro lugar, onde é que está. Mas eu iria na quadra da Vai Vai um dia. A Vai Vai existe desde 1930. Aparentemente está aqui perto, a uma caminhada de menos de 20 minutos, num espaço do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E antes de irmos, claro, falta o samba final que o Marcos nos vai oferecer. Eu pensei num que eu adoro e que agora, viajando com o Nico, voltei a cantar sozinho, sem perceber, que é da Adriana Calcanhoto, que é do Micróbio do Samba. Eu acho que talvez chame Micróbio do Samba, em que ela diz: eu vivo a sorrir, eu vivo a sorrir. Eu vivo a sorrir.
Na verdade, a música chama-se Eu Vivo a Sorrir e faz parte do álbum Micróbio do Samba. Eu vivo a sorrir. Esta viagem acaba por aqui. Como todas as viagens, teve os seus imprevistos e desencontros. Terás reparado que a maioria das pessoas que me guiou por São Paulo e pelo Rio foram homens. É que várias das entrevistas que eu tinha previsto acabaram por não ser possíveis, com a Kelly, a Carla, a Júlia, a Lua. Mas tudo o que ainda não foi feito está em aberto, não é? Esta viagem, ainda que não tenha sido real, foi uma bela descoberta. Agora vou dedicar-me a outras viagens mais terrenas e sonhar com outros passeios imaginários noutras cidades. Ainda gostava de ir a Brasília com a Gaia, ou a Belo Horizonte com a outra Gaia, ou ao Rio Grande do Sul com a Thay, ou a Pernambuco com a Anitta, ou a Salvador, a Belém, Curitiba, Recife, Natal. Mas, mais do que fazer passeios imaginários, hei de ir ao Brasil assim que a vida o permitir. Espero poder levar-te em novos passeios um dia. Como disse o Marcos, já não vou sair mais sem este encontro na minha vida. Neste episódio ouvimos Roda Viva, do Chico Buarque, tocada pela Orquestra Sinfónica da Universidade de Caxias do Sul, Ninguém Faz Festa, do Luca Argel, Sampa, do Caetano Veloso, Parangolé Pamplona, da Adriana Calcanhoto, excertos do primeiro samba enredo da Escola de Samba de Lava Pés, cantada pela Madrinha Eunice, Augusta, Angélica e Consolação, de Tom Zé, o samba enredo de 2024 da Escola de Samba Vai Vai e Eu Vivo a Sorrir, também da Adriana Calcanhoto. Um dia, em alguma cidade, em algum passeio imaginário, espero voltar a encontrar-te. Até lá. Eu vivo a sorrir. Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.